Um dos principais problemas é a ausência da função habitacional. Qualquer bairro que não tem habitação, ele sofre de um esvaziamento muito intenso no período noturno. Eu acho que você sente um pouco isso na Vila Olímpia. Então lá também existe uma certa, não tanto quanto aqui na região central, mas existe uma certa concentração do uso comercial de serviços, de escritório, aí a partir das 8 vira um deserto. Esse problema, toda vez que você tem uma concentração muito grande de um uso específico, numa região específica da cidade, se sofre com o esvaziamento, né? Quando essa função específica não está sendo exercida, por exemplo, no trabalho, que é o caso da Vila Olímpia, que é o caso do centro. Em contraposição, tem algumas regiões da cidade que durante o dia, quando as pessoas estão trabalhando, também fica vazia. Na Vila Leopoldina, até um pouco Interlagos, dependendo do lugar, sinto é isso. Quando a gente fala de revitalização, você está querendo trocar alguma coisa por outra. Revitalizar quer dizer que já tem vida, mas você quer outra vida. E isso não sei se o termo é politicamente incorreto ou se é mesmo cruel. Assim. Existe uma população aqui e eu quero que ela não esteja mais aqui. Eu quero revitalizar. E a gente, historicamente, tem essa mania de varrer o problema para baixo do tapete. E problemas urbanos, se você tira eles de um lugar, eles aparecem em outro. Então, é legal a gente discutir isso hoje, porque existe essa coisa da Cracolândia, da Nova Luz. A gente vê, por exemplo, a região do Minhocão concentra craqueiro e mendigo. Tá, vai tirar o Minhocão, os craqueiros e mendigos vão sumir de São Paulo? Não sei. Vamos. Vou pra onde? Nada volta a ser o que era, né? Esse raciocínio é equivocado. Então, qual seria a solução, na minha opinião? Não estou dizendo que ele não seja um problema, e talvez o problema que ele seja não seja o do trânsito, porque o trânsito da cidade é caótico e está esgotado em todas as suas direções. Determinou para a Rua São João e para as outras, né, a continuidade que ele contamina, e para aqueles edifícios que ele passou a cortar. Mas qual seria então a hipótese de solucionar ou tornar menos difícil, menos drástica, menos dramática a vida dessas instâncias, né? Do que está embaixo do Minhocão e do que está ao lado, em cima do Minhocão. Assim, pensar a partir do Minhocão, a partir do problema que está lá. Né? A geração de vocês teria que pensar assim, não arrancar o Minhocão de lá. Porque esse pensamento constrói e destrói não é do arquiteto. Da arquitetura é um pensamento que constrói. Então ele supera problemas, né? Se alguém inventou artificialmente um problema que a cidade não tinha, paciência. Como é que a gente resolve esse problema? Né? É sempre para frente. Projetar é sempre para frente, né? Não é tira dali que eu vou botar outra coisa no lugar. Eu acho que a partir do momento que, sendo bom ou ruim, ele foi construído, ele passou a ser usado. E aí não é pela cidade toda, por enquanto, mas pelos residentes desse bairro, desse entorno, dessa região. E a proposta da demolição, ela é muito baseada nessa questão da perda de valor imobiliário do entorno. É uma dinâmica da cidade, isso acontece. Bom ou ruim, eu não vou qualificar aqui. Foi um processo que aconteceu, substituiu de uma forma inversa a população que está aqui. Então não foi aquele processo exclusivo que substituiu uma população mais pobre por mais rica, mas foi o oposto. Substituiu uma população mais rica por uma que talvez não tivesse opção de morar aqui. Isso já é válido, né? Se tratando de um lugar tão bem servido de serviços urbanos. E a proposta, ela só considera esse uso do carro e a questão da degradação do patrimônio imobiliário, mas não considera essa outra parte que é o Minhocão como uma infraestrutura social. E eu acho que o valor dele está nisso. O barulho
que existe uma avenida. Qualquer avenida do porte dessa avenida, e aqui ela nem é tão grande, passa ônibus, passa carro, 24 horas por dia gera barulho. Eu, né, quando eu quero ir daqui até a República e o Minhocão tá fechado para carro, eu vou por cima, que é muito mais agradável do que ir por baixo, por conta do barulho. A proposta não é substituir essa infraestrutura, que agora eu considero uma infraestrutura de lazer e social para o bairro e não é para a cidade. Se tirar o Minhocão daqui, vai impactar a vida de quem mora aqui, não a vida de quem mora em Osasco. Se não posso tirar, se a gente está partindo do pressuposto que não se tira, o problema se resolve, aquela atmosfera sub-Minhocão, né, é um dado. Eles então criam uma vida paralela, onde ele pode ter uma vitalidade celebrativa, comunitária. Ele pode ter uma vida própria, talvez graças ao Minhocão. Aí você muda o discurso, né? Quer dizer, aquilo que é um problema, graças ao problema, foi possível pensar uma estratégia de ocupação completamente distinta do resto que você vê na cidade. Porque todo mundo pergunta assim, por que o centro? Por que o Minhocão? Porque a gente mora aqui, que trabalha aqui. Sim. É só por isso, assim, sabe? E aí é um outro caminho também que chega, tem mais duas outras coisas legais para falar sobre de onde surgiu, né, o Baixo Centro. Um deles é na história dele da Casa da Cultura Digital, que é o lugar que a gente acabou começando a se reunir. E aí logo no começo a gente já explodiu a casa. Mas eu sou um dos membros lá daquele coletivo que fez um projeto em 2010 chamado Produção Cultural no Brasil. E a ideia era de chavar o que é, como se faz, quais os problemas, as questões, etc. sobre produção cultural brasileira. Então a gente começou dali também, até uma vontade de transformar a própria casa no centro cultural, começou a fazer uma festa e começou de alguma forma a olhar também para o entorno ali, né? O mesmo momento que a gente estava aqui no Paiol, olhando para o entorno, vivendo aqui, ali em Santa Cecília a gente estava olhando também, tem o Teatro São Pedro, e tem o Macunaíma, tem a Galeria Baró, enfim, começamos a fazer um primeiro mapa. Então foi uma coisa que a gente já começou a discursar nesse sentido, né? Que a gente aplicou a cultura de rede, né? As conexões que a gente faz via as redes digitais, etc., ao território. Então, como a gente olha para a rua, como se ela fosse uma rede interconectada, etc. A última coisa que foi a coisa que deu liga para tudo, né? Porque a gente já vinha nessa coisa, a ação cultural, a revitalização do patrimônio histórico, e aí a gente já está batendo na especulação imobiliária, né? Então a gente já está começando a tocar nos assuntos, a cultura, o ativismo, essa coisa da rede, né? E aí a gente leu um livro que chama Provos, e os Provos foram um grupo de Amsterdã que inauguraram a contracultura em 65. Eles se reuniam todos os sábados numa praça X ali para fazer happenings. Eles tinham as bandeiras, tinham manifestos, que eram os manifestos do direito à cidade, no limite, né? Foi ali um pouco que a gente encontrou tanto a causa quanto como fazer, sabe? Distribuíam bicicletas públicas para ficar nas ruas e qualquer um pegar e largar em qualquer lugar, qualquer um pegar, sabe? Então eles tinham toda uma questão de urbanismo, de cidade das pessoas e humanizar as relações e blá 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 blá. Que isso, quando a gente leu, assim, era exatamente tudo que a gente estava falando para todo mundo, né? Pensando. E aí foi o que eu falei, o como fazer, né? Tanto esteticamente, que era esse negócio de ocupar as ruas, e se as ruas são para dançar nos olhos deles, eles começam a manifestar assim, as ruas são para dançar. Geral, assim, foi muito mais positivo do que negativo. Claro que sempre tem os turrões que não entendem muito, né? Que reclamam de ouvir o som, mas não reclamam de ouvir o carro, sabe? Tipo, a semana inteira. Mas eu acho que, cara... Não, mas foi muito bem aceito, de verdade. Assim, nossa, de verdade. foi incrível, porque as pessoas... A gente não teve um problema com a polícia, teve mas de uma questão de pequeno poder ali com Santa Cecília, que ia atrapalhar a missa, mas uma coisa muito comezinha, assim, sabe? Que não foi uma questão, tivemos um problema, não, sabe? Isso é interessante falar, teve uma aceitação fodida. Assim. Porque, como eu disse, a gente tinha alguns princípios, e um deles era essa questão de ocupação civil mesmo, sem autorização, com responsabilidade, tentando ter um mínimo de controle. E aí mesmo até na primeira ação, a gente tinha toda uma discussão, temos advogados por trás, se alguém for preso já tem gente sabendo, já existia uma certa tensão de como que o Estado, como a polícia ia reagir, né, essa ocupação, porque
a gente não imaginava que a coisa ia ficar tão grande como ficou. Mas de repente ela estava grande e a gente falou, a gente vai ter que pelo menos minimamente pensar em estratégias como que se a polícia chega, quem é dono, quem é responsável? É todo mundo. Então, tipo, o cara vai ter que prender todo mundo, sabe? Então, tipo, a gente começou a pensar em algumas coisas nesse sentido de esperando que ia ter uma reação não positiva da polícia. Então a gente fez com que tudo acontecesse, aí o nosso trabalho foi muito mais de só jogar uma coisa no horário, fazer uma programação que também já era colaborativa, porque a pessoa quando se inscrevia já falava assim, pra mim é bom no domingo às 6 da tarde. Então isso já naturalmente fez uma programação que já era descontrolada, não era nossa. E isso era muito legal, né? Então todos os artistas que chegaram também com a vibe de vamos fazer juntos, entenderam que o conceito era muito mais estar ali do que um circuito, né? É festival, qual é o cachê? Isso não estava muito em jogo porque a questão era outra, né? E aí o cara vem para coproduzir, a gente sempre desde o começo teve esse discurso, vamos fazer um festival em coproduções com milhões de pessoas, e foi isso que aconteceu. Sim. Eu acho que qualquer festival que use a rua, festival de arte ou de música ou de qualquer coisa, de teatro, que use a rua como o ambiente para receber essas atividades, eu acho interessante. Acho que o brasileiro é um povo que gosta de festa, seja qual for. E a festa de rua tem um apelo maior que a pública, porque chega quem quer e vai embora a hora que quer. Eu acho que diversão aqui no Brasil, e aqui em São Paulo especificamente, é um negócio chato. Você tem que escolher antes de sair de casa, em que lugar que você vai, e aí você entra, você paga pra entrar, e aí você pensa, pô, não tá legal, mas eu não posso sair porque eu já paguei. Quando é na rua não, você chega, você cola, legal, toma uma cerveja, não tá mais legal, vou embora. Não tem essa coisa tão pesada que é você ter que pagar pra se divertir. Era virada cultural, mas é isso, concentra tudo num dia só, fica até atordoado, pra onde que eu vou. Né? Atração. Isso é uma coisa menor, que tem um eventinho aqui, outro eventinho ali. Bairro funciona muito assim. Essa coisa do privatizar mesmo, né? Pagar pra você participar, eu acho que não é tão bacana quando a coisa é um pouco mais fluida. Se isso diferencia do resto, se essas iniciativas potencializam, desencadeiam, talvez estimulem outras, por exemplo, assinalem uma perspectiva nova para outras semelhantes ou tão complicadas quanto, ou talvez em outras medidas também possíveis de soltarem o seu grito de sobrevivência enquanto hipótese, né? Hipótese de cidade. Eu acho essas iniciativas completamente válidas. A gente tinha um pouco de medo dessa palavra festival, porque o festival ele tem dia para começar e dia para acabar. E a ideia do Baixo Centro é que ele fosse um movimento e o festival é uma das coisas que acontece dentro do movimento Baixo Centro. De alguma maneira o festival ele chega também para que as pessoas se conheçam, para ter esse encontro mesmo, para que as pessoas a partir daí elaborem outras coisas, como já está acontecendo. A festa de Minhocão, por exemplo, é uma coisa que nós dois, especificamente, não estamos envolvidos em nenhuma instância, em quase nenhuma reunião. Toda essa galera foi também se empoderando das decisões. Então, se você chegar na reunião hoje e está decidindo, junto com os outros, você também tem o poder dentro da coisa. E isso é bem importante para a gente, sabe? E aí, uma outra coisa importante sobre isso que você falou, do medo da palavra festival e tal, entra numa coisa que a gente critica, e sempre criticou como bandeira mesmo, que é o caráter de exceção, que é a virada cultural, né? Então hoje pode, 90% do orçamento da cultura está vinculado a um dia de atividades, que é bem legal, óbvio, ninguém critica que a existência exista, mas só a única política cultural que pega a maior parte do dinheiro
e coloca a exceção, né? Hoje pode, hoje o metrô abre, hoje o mundo é legal, hoje etc. E amanhã não, amanhã vamos voltar a trabalhar porque não. Isso a gente nunca concordou, não concorda. Então o nosso medo era que o festival em 10 dias virasse a exceção, né? Hoje o Minhocão é seguro. E aí semana que vem não. De algum jeito a gente plantou a possibilidade e abriu o circuito das ruas serem ocupadas, não pela gente, porque a gente não quer ser dono de nada, a gente quer ser mais para estar nas ruas com todo mundo, sabe? Que é isso, né? O que está em jogo no Baixo Centro? Qual é o objetivo? Uma coisa que a gente sempre ouve, assim. Não há um objetivo claro, porque o nosso objetivo é muito a médio e longo prazo, que é mudar culturalmente tudo isso. A gente quer que as pessoas andem de bicicleta, sabe? Sim. Esse é o objetivo. E aí como você vai mudar com um festival? Não, você vai mudar com uma atitude de vida. Sim. Se colocando de um jeito tal, que às vezes vai fazer um festival, às vezes vai fazer outra coisa. Sabe? Que é essa coisa de ser um movimento, né? Não Somos um movimento pela retomada das ruas para dançar, né? E aí a metáfora é boa, assim. É bom ter uma metáfora que não seja, que não feche a questão, sabe? O que a gente quer? Queremos transformar o Minhocão num parque. Talvez passe por isso, talvez passe, mas o que a gente quer é que as pessoas se relacionem e usem o conceito de cidade original, né? Por que a gente vive junto? Para se encontrar e ter uma experiência de vida que seja maior do que as nossas pequenices, assim, sabe? Sim. Acho que eu acho que sempre tem isso como motor, assim, sabe?